Uma vez a Copa tendo começado, não se vêem, de fato, manifestações de massa. Não há protestos generalizados e, quando ocorrem, são realmente bem limitados. Por que isso acontece? Porque não é mais o momento do protesto, né? Durante os jogos, as pessoas querem assistir o futebol, isso é natural, né? O pessoal não vai tentar comandar um protesto de massa nesse período mais? Se houver uma necessidade, ocorrer algum processo político real, né? O MTST, por exemplo, pautou a possibilidade de fazer um protesto no dia da abertura da Copa, se as suas reivindicações não fossem atendidas, né? E eles tiveram uma grande vitória, justamente porque ousaram desafiar essa proibição de ter mobilizações durante os Jogos da Copa. Mas agora o povo está envolvido com o futebol. Mas não adianta a gente ficar inventando protesto no momento em que o povo está voltado para assistir os jogos. Ou seja, não é o momento de o partido fazer um chamamento para fazer manifestações genéricas contra o sistema nesse momento, é isso? Contra a Copa, neste momento, não é o momento de se fazer manifestações genéricas. É muito provável que a eleição presidencial realmente afunile para 3 candidaturas, para não dizer para 2, que são as que estão em evidência agora, quais sejam a do PT, Dilma Rousseff, PSDB, Aécio Neves e Eduardo Campos, do PSB. Nessa hipótese de haver a polarização que existe há 20 anos no plano nacional entre PT e PSDB, como se posicionaria o pessoal num eventual segundo turno? Não estamos discutindo isso nesse momento e temos a convicção de que o importante agora é mostrar que, mesmo com as suas eventuais diferenças, representam o sistema que nós queremos derrotar. É possível diferenciá-los? Sim, eles são diferentes, né? Basta ver, por exemplo, o tratamento que o Alckmin deu à greve dos metroviários, com demissões, e o diálogo que foi estabelecido com o MTST, que foi vitorioso na sua luta na ocupação Copa do Povo. Agora, isso foi resultado do quê? De uma benevolência do governo Dilma? Não, foi resultado da luta do MTST, da pressão exercida pelos milhares de trabalhadores sem teto que tomaram as ruas de São Paulo. Mas a diferença no tratamento é evidente. Agora, isso não significa que o PT seja uma expressão da esquerda. Muito pelo contrário. O PT hoje é uma expressão de uma esquerda que se rendeu, né, e que abandonou as suas bandeiras. Ainda assim, do seu ponto de vista e do ponto de vista do pessoal, se ficar um segundo turno com Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB, se vencer o PSDB, a análise da conjuntura que se forma indica que haveria retrocesso, de acordo com o seu ponto de vista? Haveria retrocesso, com certeza. Mais privatizações, mais ataques, mas isso não significa que o pessoal apoiaria o PT. A senhora foi escolhida pelo pessoal para ser candidata a presidente nesse domingo 22 de junho e antes, até outro dia, o pré-candidato que poderia vir a ser escolhido era Randolfo Rodrigues, o senador do pessoal do Amapá. O que aconteceu, em linhas gerais, para quem não estava acompanhando entender o caso? Aconteceu que o Randolph avaliou, e essa foi uma decisão individual dele, que ele deveria estar mais envolvido com os assuntos do Amapá. No Amapá há uma polarização muito grande das forças progressistas contra as forças oligárquicas representadas pelo Sarney. E ele identificou que nesse processo de afastamento dele do Amapá e vinda para a candidatura nacional, houve um crescimento, né, das forças oligárquicas, uma recuperação, e que ele precisava estar lá, até porque nós temos a prefeitura lá de Macapá, com o Clécio, e é uma experiência muito importante para o PSOL, porque é a única capital que o PSOL governa, e não poderíamos estar descuidando desse trabalho lá e dessa luta política contra o Sarney. Se a senhora for eleita, como o PSOL vai tratar o tema da interrupção de gravidez, que para as principais candidaturas já é algo resolvido, não querem tocar no assunto no que diz respeito a alterar alguma regra? Eu acho que a gente vive uma hipocrisia nessa questão do aborto, Fernando, porque o aborto é uma realidade, né? Eu fui mãe com 17 anos e sei como é difícil ser mãe, e eu tive o apoio do meu companheiro na época, do pai do meu filho, tive o apoio da minha família.
Tem mulheres e meninas, muitas vezes, que não têm esse apoio, que não têm esse respaldo que eu tive. E mesmo assim, não é fácil ser mãe. Ser mãe é um projeto que deve ser escolhido pela mulher e não imposto. Tá? Então, o que nós precisamos? Acabar com a hipocrisia, porque o aborto ocorre, só que as mulheres que têm condições de pagar, elas fazem o aborto com toda a segurança. As que não têm condições de pagar recorrem a aborteiras de fundo de quintal, agulhas de tricô, medicamentos. Depois elas sofrem mutilações nesse processo, vão para o SUS e muitas vezes são discriminadas no SUS por causa de pelo preconceito que existe contra a mulher que provocou um aborto. Então eu vejo que a gente precisa descriminalizar para quê? Para acabar com essa hipocrisia e possibilitar uma discussão franca sobre o tema da maternidade, da contracepção. O Uruguai legalizou o aborto e desde então nenhuma mulher morreu por causa de aborto e diminuíram os números de abortos. Por quê? Porque se pôde discutir abertamente o problema e se dar uma orientação para essa mulher que engravida involuntariamente. E obviamente que isso tem que vir acompanhado com uma política de prevenção para que a gravidez indesejada não aconteça. A legalização de drogas, ou pelo menos das drogas leves, a legalização do consumo, a posição do PSOL é a respeito disso? É a favor de, por exemplo, legalizar o consumo de maconha? Sim, o PSOL tem uma posição muito categórica de denúncia desta guerra às drogas. Aliás, essa não é uma posição do PSOL. A London School of Economics acabou de divulgar um estudo que confirmou outros estudos que já haviam também sido divulgados, que a guerra às drogas fracassou, no sentido de que ela não conseguiu reduzir o consumo e que ela só gerou violência e corrupção. E, portanto, o PSOL é a favor da descriminalização do consumo de maconha? Portanto, e de outras drogas também não? Nós achamos que o primeiro passo, né, no sentido de se acabar com essa guerra às drogas, que na verdade se transformou numa guerra aos pobres, é a descriminalização da maconha, porque a maconha é uma droga que causa tão mal quanto o álcool e o cigarro e deve ser tratada no mesmo patamar. E o projeto do deputado João Willis, ele é muito coerente nesse aspecto, porque ele não propõe a liberação geral, ele não propõe uma apologia ao uso da maconha, ele propõe a regulamentação para que aqueles que querem fazer um uso recreativo possam fazê-lo e para que se discuta abertamente as consequências desse uso, para que ele não se transforme numa dependência.